Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um podcast aqui do canal Indie Power. E no podcast de hoje eu vou falar um pouco sobre a questão da monetização de games, que é algo importante para que todos os desenvolvedores saibam, principalmente aqueles que pretendem ser desenvolvedores independentes. Existem diversos caminhos que você pode seguir para poder monetizar o seu jogo, diversos métodos de monetização de games. Eu quero falar um pouco sobre cada um deles. O primeiro método de monetização de games, e o mais comum, é a venda do game. E hoje existem diversos meios para você poder vender o seu game inteiro, completo ali para o seu jogador. A Steam, essas plataformas de jogos para smartphone, dentre outras que existem também. Então, o meio mais comum e mais antigo que tem de monetizar um jogo é a venda do game. Esse método de monetização ele funciona melhor para jogos que tem um início, um meio e um fim, onde o jogador vai comprar e depois ele vai finalizar aquele jogo, ou seja, existe um roteiro para aquele jogo, ele começa e finaliza. É um jogo que ele é limitado, ele tem um limite para ser jogado. Esse tipo de jogo, como os jogos de plataforma e tal, a melhor forma de monetizar é a venda do game, porque ele vai ter um fim. O jogador vai jogar aquele game, vai finalizar, depois que ele zerar aquele jogo, ele vai jogar só de vez em quando. Se você fosse monetizar por anúncios um game desse, não iria funcionar tão bem, porque se o jogador zerar aquele jogo em um mês, ele não vai ver mais anúncio do seu game, então ele deixa de te gerar renda. Então a melhor forma de monetizar esses tipos de jogos, que são jogos que tem um limite, que é quando a pessoa finaliza o game, completa o game, é a venda do jogo, que é um método bem antigo, que está aí desde a época da venda dos cartuchos, né? Desde que se vende cartucho, utiliza esse método de monetização. Não é o mais antigo, porque a primeira forma que se teve de ganhar dinheiro com games, acredito eu, não sei se seria exatamente esse método, mas acredito que o mais antigo seja as fichas ou moedas, né? A pessoa coloca moeda, joga a partida, finaliza. Ali da época do Pong, por exemplo, que foi talvez a primeira vez que algo de videogame tenha sido utilizado para ganhar dinheiro. O pessoal chegava na máquina, colocava dinheiro, a moeda e jogava. Então ali se começou a monetização dos games. Mas hoje em dia já quase não se utiliza mais a questão de fichas, e principalmente no Brasil não tem como nós desenvolvedores independentes pensarem em explorar com nossos jogos o mercado dos arcades, mercado de fichas, porque não é algo tão viável. Você tem que construir uma máquina, vender a máquina ou distribuir máquinas para poder ganhar alguns trocados. Sem contar que hoje não existe tanto essa cultura de jogar com fliperamas. Geralmente quem joga em fliperamas é o pessoal mais das antigas, que hoje já é mais velho e tal, e dão preferência para os jogos mais antigos também, como Street Fighter, Cadillac, dentre outros que existiam ali nos anos 80 e 90. Então eu nem coloco nessa lista a questão da monetização através dos arcades, das máquinas, porque é algo que é muito tá muito obsoleto e é muito complexo para um desenvolvedor independente. Não quer dizer que não exista mais, até porque no Japão
ainda existem, eu acredito que ainda são lançados jogos para fliperamas, para os arcades japoneses lá no Japão. Existem as casas de jogos, mas na maioria do resto do mundo, grande parte dos outros países, não existe mais essa cultura do arcade, então eu nem coloco. Então, para jogos que vai ter um início, meio e fim, o ideal é a venda do game, porque se você botar anúncio ali, a pessoa vai jogar, finaliza o jogo e pronto, acabou. A grande vantagem da venda do game é que você, independente da quantidade de vezes que o seu jogador vai jogar aquele seu jogo, o tempo que ele vai levar para finalizar, ele vai ter pago aquela quantia. Então, se ele finalizar o jogo em uma semana ou finalizar o jogo, levar um ano para finalizar aquele jogo, você vai ganhar aquela quantia fixa, que é o valor que a pessoa pagou no jogo. A desvantagem da venda do game é que o fato da pessoa ter que desembolsar um dinheiro muitas vezes acaba afastando alguns jogadores mais mão de vaca, porque não é todo jogador que vai querer gastar o dinheiro. E muitas das vezes existe algum jogo que talvez seja um pouco semelhante e que seja gratuito. Por isso que é importante, quando você pensar em monetizar, você fazer um jogo que seja realmente bom, que não vá ter outro que vá substituir. Por mais que o seu jogo possa se inspirar em outros, e outros jogos também buscar a mesma fonte de inspiração, você tem que ter algo que faça com que o seu jogo seja uma experiência única. Mesmo que tenha outros com certas semelhanças, aquele seu específico vai ser uma experiência única que é diferente das demais. Então você tem que prezar por isso, porque senão, se ele for muito parecido à experiência que o jogador tem com algum outro game, principalmente um game que seja gratuito, seu jogador vai preferir jogar aquele gratuito, ter a mesma experiência, do que jogar aquele seu. Então, se você pensa em monetizar o jogo, faça um jogo que seja bom e um jogo que seja insubstituível. A outra forma de monetizar um game é através dos anúncios. Só que quando você trabalha com a monetização dos anúncios, você tem que trabalhar ou com jogos para dispositivos móveis, que tem o recurso para você inserir os anúncios ali dentro, ou então jogos para navegador. Você cria um site, coloca o seu game naquele site e na página vai ter os anúncios. Eu acredito que os anúncios em jogos mobile tenham uma rentabilidade maior do que os jogos para navegador, e você tem mais possibilidade de trabalhar, porque geralmente as plataformas de criação de jogos mobile te permite você colocar anúncios diferentes em diferentes posições em partes específicas do jogo. E isso é interessante para você estimular o seu jogador a ver um determinado anúncio até o fim. Como por exemplo, é bem comum em alguns jogos que quando a pessoa perde, ela, ao invés de ter um game over, por exemplo, ela assiste um anúncio e ganha uma vida extra, por exemplo, antes de dar game over. E assim, toda vez que der game over, ela assiste um anúncio e recupera ali, ganha mais uma vida para poder continuar. É uma forma de você ter uma troca com o jogador. Você quer continuar, então assiste esse anúncio até o final, que aí você vai ganhar um pequeno valor por aquela pessoa ter visto aquele anúncio, e ela vai ter ali a troca dela, a contrapartida, que é poder continuar jogando o game. Sem contar que você pode colocar pequenos anúncios em outras partes do jogo. Só que essa questão de colocar anúncios
no jogo, em certas partes, você tem que tomar cuidado porque quando você vai fazer um jogo que vai ter anúncios, você já tem que desenvolver ele pensando que ele vai ter anúncios. Você não pode criar o jogo com tamanho de tela e pensar em toda a jogabilidade do game, todas as mecânicas focadas naquele tamanho de tela, naquele campo de visão que o jogador tem da fase do game, por exemplo, e depois jogar um anúncio ali em cima e prejudicar a experiência. Suponha que você tenha feito um game, esse jogo tem uma certa velocidade. Só que essa mecânica, essa velocidade que você escolheu, só funciona porque quando o personagem chega em parte do jogo, ele consegue ver o inimigo a tempo antes do inimigo atacar. Ou seja, existe um espaço entre o personagem e a exibição inicial do inimigo que dá tempo do personagem, do jogador reagir. E às vezes esse time, esse tempo que você cria ali, ele é muito bem calculado. Aí suponha que você coloca um anúncio exatamente em cima de onde o inimigo aparece. Se você colocou um anúncio, um banner, aquele espaço que tem pro jogador ver que o inimigo está se aproximando, diminui. E se o seu jogo for muito rápido, isso também vai modificar a experiência, porque vai diminuir o tempo de resposta que o jogador precisa ter para combater aquele inimigo. Então você muda toda a experiência do jogo colocando às vezes um anúncio num local que não deveria ser colocado. Então sempre que você vai fazer um jogo que vai ter anúncios, você tem que pensar onde esses anúncios estarão, onde eles vão ser posicionados, e para que você desenvolva a mecânica de tal forma que esses anúncios não vão prejudicar a sua mecânica. Outra coisa também é que você deve evitar aquela situação onde tem um anúncio muito próximo do local que o jogador tem que clicar, o que acaba induzindo ele a clicar no seu anúncio. Muitas pessoas fazem isso com aquela ideia, se a pessoa clicar no meu anúncio eu ganho mais. Só que você deve pensar também que se a pessoa clicar no seu anúncio, ela vai estar saindo do seu jogo. E ela vai acabar ficando com raiva do seu jogo, porque toda hora ela tem que ficar voltando ali, fechando as abas, as guias que o anúncio abrem, para poder voltar para o game. Então você corta a experiência do usuário. Ele está ali naquela empolgação jogando e pronto, cortou. É igual quando aparece um comercial exatamente naquele momento de um filme que vai ter aquela revelação, aí vem um anúncio que fica um tempão, aí você tem que esperar. Ou quando, sei lá, acaba a energia. Você está assistindo, acaba a energia, dá uma queda de energia na cidade, na sua rua, e você não consegue pegar aquele pedaço do filme. Você corta o clima do jogador, e isso é cortar a experiência dele. Então tem que tomar esse cuidado para não estragar a experiência do seu jogador, porque senão, ao invés do jogo cumprir a sua meta, que é divertir o jogador, ele vai estar fazendo exatamente o oposto, que é passando raiva no jogador. Então, pensar um pouco nessa questão. Outra questão também é que um jogo com anúncio, para ele ter uma boa rentabilidade, ele precisa ser um jogo muito jogado, porque a quantidade que você ganha por anúncio é muito pequena, é muito baixa. Paga-se muito pouco por cada anúncio visualizado. Então você precisa ter milhares de acessos ao seu game, de pessoas visualizando os anúncios, nem é pessoas que baixaram o seu jogo, porque o seu jogo pode ter 1 milhão de downloads e se tiver somente 50 pessoas ativas no game jogando ele, só 50 pessoas vão ver um anúncio e isso não vai dar nada de dinheiro, nada, mas absolutamente nada. Então você tem que ter isso em mente também. O seu jogo ele precisa ter elementos
que façam com que um jogador chame outros jogadores e que esses jogadores que vêm e aqueles que já estão ali, eles queiram jogar múltiplas vezes. Então um jogo, por exemplo, como eu disse no tópico anterior, desses que tem início, meio e fim, talvez não seja tão interessante para anúncio, porque a pessoa vai finalizar o jogo, concluiu, talvez ela não vai jogar mais ele, então você deixa de ter de ganhar dinheiro com aquele game. Diferente de jogos de competição, por exemplo. Quando são jogos de competição é interessante, por exemplo, esses Battle Royale que tem por aí, que é um jogador contra outro jogador, eles são interessantes por quê? Porque você vai jogar aquele game, só que para você jogar, você às vezes precisa ter um amigo que joga. Então você convida uma segunda pessoa para jogar. E essas jogatinas, que são partidas, vão acontecer várias e várias vezes. E quanto mais a pessoa vai jogando diversas vezes, mais anúncios esses jogadores vão ver. Então é um tipo de jogo que tem uma tendência viral muito grande. Porque para você jogar você precisa de alguém. Então você convida seus amigos para jogar, esses amigos vão convidar outros para também disputarem através daquele jogo, e eles vão jogar várias e várias partidas para descobrir ali qual que é o melhor jogador, e nisso elas vão estar vendo anúncios. Agora, quando é um jogo isolado, que ela joga sozinha e depois de 5 fases o jogo já acabou, aí ter uma rentabilidade com anúncios é bem complicado. Primeiro que se o jogador finalizar o game, ele não vai jogar mais, e não existe nenhum estímulo para que esse jogador chame os amigos dele para jogar. Só se o jogo for bom e ele falar, eu tô jogando tal jogo, jogue também. Mas não vai ter aquela, entre aspas, obrigatoriedade de ter uma outra pessoa que também esteja jogando, porque a pessoa pode jogar sozinha. Então se tiver só uma única pessoa jogando aquele game, ela vai conseguir jogar. Diferente de jogos que precisam de outras pessoas jogando, senão não funciona. Por isso que jogos de competição, eles tendem a fazer um certo sucesso por causa disso. Porque você precisa jogar com outra pessoa. Então se tem alguém jogando, não tem só uma pessoa jogando, tem 2 pessoas jogando. Então você tem que pensar nisso. E elas vão jogar várias vezes para que um tente sempre superar o outro. Porque se tem 2 pessoas jogando, uma perde, depois ela vai querer uma revanche, e assim vai acontecendo sucessivamente. Elas vão treinando, melhorando e se desafiando, chamando novas pessoas, e isso vai ampliando. Então funciona bem jogos de anúncio, jogos que são assim e utilizam anúncios. Outro método de monetização, que puxando um gancho para esse estilo de jogo, é a venda de itens no próprio game. Como por exemplo esses jogos de competição, que tem a possibilidade do jogador adquirir equipamentos e coisas do tipo, armadura, skins e por aí vai. É interessante esse tipo de monetização porque geralmente é combinado, né? Geralmente tem o anúncio e tem os itens. Então combina 2 métodos de monetização. A pessoa joga, ela vê anúncio, você ganha, e quando ela resolve gastar algum dinheiro, você ganha. E o interessante desse tipo de monetização é que tem pessoas que gastam realmente muito dinheiro, que às vezes daria para ela comprar vários jogos completos, porque a pessoa vai lá, compra moedas para usar no jogo. Aí ela gastou as moedas dela, comprou o item que ela queria. No mês seguinte, você atualiza o game e coloca novos itens. Aí aquela pessoa vai querer esses novos itens, vai comprar mais moedas para adquirir aquele novo item. E assim você vai atualizando o jogo, criando mais itens, mais possibilidades, e as pessoas vão querer consumir esses itens, comprar esses itens. Sem contar quando o jogador perde ali, o personagem morre, acontece alguma coisa,
e ele tem uma penalidade, perde alguns itens, moedas, etc. Então ele tem que comprar novamente para recuperar aquele nível que ele estava. Só que para você ter tantos dos anúncios quanto da venda de itens, você precisa ter uma quantidade de jogador muito grande. Vários jogadores jogando e querendo jogar cada vez mais para poder tanto ver os anúncios que tem no game, quanto querer comprar os itens daquele jogo. Porque não é todo mundo que vai gastar dinheiro com isso. Às vezes você precisa de 100 jogadores gratuitos para que apenas um gaste algum dinheiro. Sem contar que esse é um tipo de sistema que, por depender de uma quantidade grande de jogadores ativos, acaba demorando muito para você ter resultado. Então você lança o jogo hoje, por exemplo, aí vai ser depois de 1-2 anos que você vai começar. Porque nesses primeiros anos você tem que investir e fazer com que o jogo cresça, que venha cada vez mais novos jogadores, mais pessoas queiram jogar aquele game, para que no futuro as pessoas, quando tiver uma grande comunidade de jogadores, eles verem que vale a pena gastar um dinheiro no seu jogo para poder evoluir o personagem, subir no ranking, melhorar seus status lá do jogo, etc. E essa questão de ranking é muito importante, porque você precisa ter recursos. Eu acho até um pouco cruel demais mexer com essa questão, porque é meio que mexer com a vaidade dos jogadores. Porque esses jogos online, que o pessoal gasta dinheiro e tal, compete, ele trabalha muito com a vaidade do jogador. Com aquela questão de ter o troféu tal, da pessoa ter tantos de ponto, ter tantos de moeda, ter um item exclusivo e extremamente raro. Isso mexe com a cabeça das pessoas, mexe com essa meio que com a ganância, com a vaidade. É um pouco cruel, mas é meio que é a realidade do que acontece. Geralmente essas grandes produtoras, elas fazem pensando nisso mesmo. Por isso que elas criam um monte de aquelas questão de elo, de não sei o que, de medalhas e troféus, para que a pessoa queira jogar cada vez mais e assim ela possa consumir cada vez mais aquele jogo e ter aquela competição entre as pessoas. Alguém me superou, um amigo meu me superou, eu quero mostrar para ele que eu sou melhor que ele, então eu vou ter que treinar, eventualmente comprar um item para o meu personagem ficar melhor, para que assim eu derrote ele e mostre para todo mundo que eu sou melhor do que ele naquele jogo. Eu não posso deixar barato que alguém supere as minhas habilidades. Então é meio que isso que acontece na mentalidade. Quem jogou videogame na infância sabe que é bem assim que funciona. O cara te derrota num jogo, Street Fighter, Mortal Kombat, na próxima semana você já tá ali treinando dia após dia pra na outra semana você ir lá e derrotar ele e mostrar pra ele que você é o melhor naquele jogo. Isso acontece. E as produtoras sabem disso e por isso que criam esses elementos dentro do jogo que estimulam as pessoas. Então é um tipo de monetização bem interessante essa de venda de itens. Porque quando você vende o jogo, você vendeu o jogo para aquela pessoa ali, eu suponho ali 12 reais. Vendeu o jogo a 12 reais. Aquela pessoa em específica só vai te dar dinheiro novamente se você lançar um outro jogo que atenda o gosto dela. Senão, ela não vai gastar mais. Ela vai jogar o seu jogo a vida toda e não vai te dar mais nenhum real por isso. O que também não é nenhum problema, já que você vendeu o produto e é o direito dela usufruir daquilo. É igual a venda de um filme, quando você compra um DVD ou de um CD, uma camiseta, qualquer produto. Diferente da venda de itens, que você colocou um item no jogo, ela compra, semana que vem ela compra outro item,
depois ela perde aquele item, compra mais moedas para melhorar e ela vai gastando ininterruptamente. Não é ininterruptamente porque uma hora ou outra o jogo sai de moda e para de gastar, ou a pessoa simplesmente desencana do jogo. Ela cresce, vai fazer outra coisa na vida e por motivos maiores ela acaba deixando o jogo pro lado, que é o que acontece com uma grande frequência. Mas é um tipo de monetização bem interessante que vale a pena ser explorada justamente por isso. A pessoa vai pagando pouco porque às vezes ela não tem coragem de gastar R$12 no seu jogo, mas ela gasta 50 centavos para comprar moedas para utilizar dentro do jogo. E de 50 em 50 centavos ao longo de um longo período que ela passa jogando aquele jogo, acaba sendo bem mais do que você ganharia se fosse vender o jogo completo ali inteiro. Então, mas é aquilo, é casos e casos. Um jogo completo que tem início, meio e fim não funcionaria porque a pessoa vai jogar, vai finalizar e às vezes não precisa nem comprar nenhum item, gastar nada dentro do jogo e vai conseguir. Outro método de monetização que também está atrelado a essa questão da venda de itens é plano de assinatura. Tem alguns jogos online que ao invés de você comprar itens individuais, embora muitos tenham essa possibilidade, você cria um plano de assinatura para membros premium, por exemplo. Aí esses membros premium podem ter acesso a itens exclusivos ou habilidades exclusivas. Ou seja, você tem que dar alguma coisa para o seu jogador pagar aquilo todo mês. Então você precisa oferecer algo todo mês. Você pode fazer dentro do seu jogo até igual tem aquele pessoal que vende boxes, que é tipo caixa nerd, caixa disso, daquilo, que aí você compra, todo mês vem uma camiseta, um livro, um pôster, um boné, um adesivo, vem uma caixa com itens. Então você poderia fazer algo semelhante. A pessoa paga uma assinatura, vai ter a opção dela comprar itens individuais, mas você pode fazer um plano de assinatura com itens melhores, exclusivos, e que todo mês vai vir um pacote de itens. Aí pode vir todo mês ela ganha uma certa quantidade de moedas, mais um determinado item de ataque, mais um determinado item de armadura, e por aí vai. Então vai da sua criatividade. Aí é aquela questão, o jogo também tem que ser feito pensando nesse método de monetização. A dificuldade tanto da venda de item quanto plano de assinatura é você criar uma comunidade forte, porque se você não tiver uma comunidade de jogadores forte, o pessoal não vai querer. O cara não vai querer gastar dinheiro num jogo ou pagar uma assinatura de um jogo se a maioria dos amigos dele não estiver jogando aquele game. Começa a analisar o pessoal que joga esses tipos de jogos. Geralmente eles jogam, mas é porque eles têm vários amigos que também jogam aquele game. Porque não faz sentido. É aquela questão do provar para os outros que é um jogador muito bom, que é um jogador melhor. É isso que alguns jogadores querem. Então tem que formar essa comunidade, fazer com que o jogo se espalhe, para que um amigo vá chamando o outro e assim forme essa comunidade ao ponto das pessoas quererem gastar com o seu game. Outro modo de monetização, que vai ser o último que eu vou falar aqui, é a venda de produtos relacionados ao game, que é um tipo de monetização que você pode fazer em conjunto com todas as outras formas, que é você vender produtos exclusivos e originais que é relacionado ao seu jogo. Que produtos são esses? Camisetas, canecas, bonés, almofadas, bonequinhos. Bonequinhos já é um pouco mais difícil, principalmente se for de plástico, mas dá pra você fazer aqueles bonecos de pano, tipo almofadinhas, no formato do personagem, que é algo que dá pra você encomendar com uma costureira ou com uma artesã para poder fazer.
chaveiros, dentre diversas outras coisas que você consegue encomendar com essas casas de brindes o material promocional. É um tipo de produto que é muito consumido na comunidade gamer, comunidade geek em geral. Você sempre vê o pessoal comprando camisetas de um determinado game, pôster e toda esses produtos que remetem a um determinado jogo. E você pode, e talvez até deva, explorar esse tipo de monetização. É lógico, depende do seu jogo também. Se o seu jogo não tem um personagem interessante, não é um jogo bacana, nem adianta você querer vender caneca e camiseta dele, que ninguém vai ter interesse. Ainda mais se for aqueles jogos que o pessoal joga, jogos casuais, a pessoa joga ali pra se distrair e pronto. Ela não quer virar, entre aspas, um ativista do seu game e mostrar: nossa, eu jogo esse game, gosto demais, vou até vestir uma camiseta dele. Então não funciona para todo tipo de jogo. Depende do jogo que vai de fato funcionar ou não. Só que esse tipo de monetização, aí você tem dois, vamos dizer, três caminhos. Que é você produzir, que é o caminho mais complicado, porque se você é um desenvolvedor de games e quer desenvolver jogos e ainda for mexer com fazer camiseta, fazer boné, fazer isso e aquilo, vai ser complicado. Você vai precisar ter equipamento, maquinário, etc. Então você meio que cria uma empresa paralela ao seu negócio de fazer jogos. E muitas vezes pode ser, né? Pode ser sim ou não. Pode ser que aquilo acaba te consumindo demais e você acaba afastando dos games aos poucos. Mas caso... Acabei engolindo um pedaço aqui de alguma coisa. De barba, de cabelo. Mas enfim. Agora, se você não quer ter essa trabalheira de comprar coisas para poder fazer camisetas, canecas e tal... Você pode entrar em contato com uma empresa que faça isso. Então você compra as camisas prontas, leva no lugar, eles estampam para você, e aí você cria um estoque em casa e a única coisa que você tem que fazer é receber, pegar as encomendas, os pedidos e despachar pelo correio ou pela transportadora que você escolhe. É um meio mais fácil, porque você não precisa ter uma máquina de costura, saber costurar, precisar saber fazer estampa, etc, porque é tudo terceirizado. Só que ainda assim você vai ter um certo trabalho, que é fazer todo esse trâmite de encomendar a camiseta, escolher o modelo, a modelagem da camiseta, levar para estampar, guardar, fazer um estoque, embalar, despachar. E existe esse trâmite ainda. Então se você também não quer isso, por mais que seja um trabalho rápido, que dá pra você fazer um determinado período do seu dia, tipo, você pode tirar a parte da manhã pra cuidar disso. Então toda manhã você acorda, vê os pedidos e faz essa parte, solta todos os pedidos de uma vez, depois vai cuidando. Dá pra você fazer isso. Enquanto a parte da tarde você cuida do fazer jogos. Mas se você também não quer isso, você pode terceirizar tudo, ver com alguém, um amigo que talvez faça isso. Faz uma parceria com alguém para que essa pessoa cuide de tudo. Você meio que cria os produtos, cria a loja, etc. E sempre que chegar um pedido, você envia o pedido para a pessoa, ela cuida de tudo e despacha para você. E aí você passa uma parte do dinheiro para ela e fica com outra. Aí você não tem que cuidar de nada. Ou então, se você não quer fazer nem isso, existe diversos sites que funciona o seguinte, geralmente são sites que produzem esse tipo de produto, que tem algum site, são marcas, né, fábricas, que dentro desses sites você cria a sua própria lojinha, monta os seus produtos, coloca as suas artes ali, vende e quando vende você ganha uma porcentagem. E essa empresa cuida de toda a produção, despachar, tudo mais. Então é o jeito mais fácil que tem, porque você cria sua lojinha, monta seus produtos com as artes, né, do seu game
e divulga a sua lojinha que você tem ali dentro do próprio site. E aí, caso vender, você ganha a sua comissão e eles cuidam de todo o resto. Exemplo, tem a Society6, tem a Zazzle, eu acho que é assim que pronuncia, e tem diversas outras. Se você pesquisar tipo camisetas sob demanda ou algo do tipo, você vai encontrar alguma empresa que faça isso. Você cria sua lojinha, cadastra seus produtos dentro da galeria de produtos disponíveis, e aí você divulga a venda e eles fazem todo esse processo de produção para você. É o meio mais fácil. Então, esses foram os métodos de monetização disponíveis aí que você pode seguir. Então, só resumindo, a venda direta do game, onde você cadastra o seu jogo, o jogador vai lá, compra aquele game e joga pro resto da vida. Anúncios, que você ganha alguns poucos centavos em cada anúncio. Na verdade, eu acho que é menos de 1 centavo que você ganha por anúncio visualizado. Então você precisa de milhares de jogadores ativos visualizando anúncios para você ganhar alguma coisa. Tem a venda de itens dentro do próprio game, onde você faz o jogo. Tem os itens para o jogador comprar e ele compra esses itens. Pode ser moedas, cartas, caso o seu jogo seja card games, e por aí vai. Tem planos de assinatura, onde o jogador paga uma mensalidade para ter acesso a algo exclusivo dentro do seu game. E venda de produtos relacionados ao jogo, ao seu game, como camisetas, canecas, bonés, etc. Que existem vários sites que te possibilita criar sua própria lojinha e eles cuidam de toda a produção. Então esses foram os métodos de monetização que eu conheço e separei aqui. Talvez existam e talvez no futuro vai existir outros jeitos de monetizar o seu game. Mas é isso aí, então você deve escolher o que for melhor, mas sempre com aquela ideia. O seu jogo só vai ser monetizado se o seu jogo for bom. Se o seu jogo atrair várias pessoas e várias pessoas quiserem jogar ele. Se não, dificilmente você consegue ganhar uma quantia que seja relevante com aquele seu game. Então é isso aí, escolha o seu método mais adequado para o seu jogo. E se você gostou desse podcast, deixa eu fechar essa janela. Pronto. Então se você gostou dessa edição do podcast, deixa o seu like aí, caso você estiver vendo pelo YouTube. Se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos. Até acabou aqui a nossa playlist, mas enfim, já está no final mesmo. Ative as notificações também para você receber as notificações sempre que eu atualizar, colocar algum novo vídeo. E se você tiver percebido, a gente está colocando 3 vídeos por semana, então é bastante conteúdo, então vale a pena você ativar aí o sininho das notificações, que é segunda-feira tutorial, na quarta é o podcast e na sexta é o gameplay de jogos antigos. Então é isso aí. Nos vemos então no próximo vídeo ou no próximo podcast. Até mais!